As leituras que foram colocadas hoje estão dentro do próprio sistema litúrgico que dizem respeito ao antigo costume que se tinha na liturgia de fazer nessa semana a oitava de Corpus Christi. Por isso a leitura hoje ainda está nessa linha do pensamento da Eucaristia. Um homem chama os seus amigos para um banquete e na hora do banquete cada um começou a se excusar, dizendo que tinha compromissos outros e não puderam ir. E ele então convida outros para o seu banquete. Alguns santos padres interpretam esse banquete como um banquete eucarístico, para o qual todos nós somos convidados. Certa vez Jesus estava lá na Samaria e teve sede, e chegou uma mulher para pegar água no poço, o poço de Jacó, onde estava Jesus sentado, e Jesus pediu água, dá-me de beber. E ela, que era samaritana, chega a Jesus e diz: como tu, que és um judeu, vem a mim, que sou mulher e samaritana, e me pedes alguma coisa? E Jesus responde dizendo: se soubesses e conhecesses o dom de Deus, aquele que te pede de beber, tu é que pedirias, e ele te daria a água viva. Se soubesses o dom de Deus, a Eucaristia é este grande dom de Deus, que o Pai nos dá como alimento o seu próprio Filho. Nós não podemos ser como aqueles que se excusaram, colocando outros compromissos, dizendo que eu não posso receber Jesus na Eucaristia por um motivo ou por outro. Um disse que foi porque comprou uma quinta, um campo e precisava vê-lo. São aqueles vaidosos que têm mais preocupação consigo mesmos do que com a entrega total a nosso Senhor, e não são capazes de renunciarem às suas ideologias, aos seus pensamentos, e por isso não recebem a Jesus. Outros são aqueles que disseram: eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-los. São aqueles mais preocupados com os bens materiais, e essas preocupações materiais impedem a pessoa de abrir o seu coração para ver Jesus. E por fim outros disseram: eu me casei e não posso ir. Então são aqueles que estão tão ligados aos prazeres da carne que impedem de um verdadeiro arrependimento e uma busca incessante para receber e possuir nosso Senhor. Mas Jesus chama outros, chama todos: entrem no meu banquete, venham participar da Eucaristia. E nós recebemos então a comunhão. A comunhão, esse nome já é bem claro, né? A comum união, a nossa união íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quais são os efeitos para nós quando nós comungamos? Santo Agostinho diz, falando para Jesus, diz: tu te mudarás em mim. Jesus fala que quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Por isso a comunhão nos transforma em Jesus. Este é o grande efeito. Enquanto que nos alimentos comuns os alimentos desaparecem e se transformam em nós, quando nós recebemos a Eucaristia, nós desaparecemos e quem prevalece em nós é o próprio Jesus. A Eucaristia nos transforma nele, a ponto de vivermos tal união com ele, como diz São Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. De modo que o grande efeito que ocorre conosco quando nós comungamos nós nos transformamos cada vez mais na união com Jesus, nos transformamos nele.
a ponto de nossa vida ser dele, e ser nele, por ele e através dele. Ele então, na comunhão, nos dá uma nova vida, a vida em plenitude, porque é a vida da graça. É preciso então comungar. Afastar-se da Eucaristia e afastar-se desse fogo de amor, e afastar-se do próprio alimento do céu, como disse Jesus, o pão dos anjos que se faz pão dos homens, o alimento que nos dá vida, que nos dá forças, que nos dá coragem, que nos dá ânimo para continuarmos esta vida cada vez mais no amor de Deus. A comunhão frequente nos dá forças contra as tentações, nos preserva do pecado mortal, apaga em nós os pecados veniais, porque nos dá a vida do próprio Jesus. A comunhão frequente nos concede a perseverança final, e a perseverança no bem. Quem comunga frequentemente, e se comunga bem e da forma correta, vai perseverar no bem. Temos que aproveitar esse grande dom que Deus nos dá, o único dom que nos sacia. Um outro efeito da comunhão, porque a comunhão é para nós prenda da vida futura, ou seja, nos abre as portas do céu, e é semente para nós de ressurreição e vida eterna. A comunhão também edifica a igreja da comunhão dos irmãos, porque todos recebemos o mesmo Jesus Cristo. Então Jesus eucarístico é o maior sinal de comunhão da igreja, porque a comunhão se faz com ele, mas se faz também organicamente entre os irmãos que recebem o mesmo Jesus. Portanto, a comunhão é para nós um grande sinal e realização do amor de Jesus Cristo para conosco e para com a igreja. Por isso jamais deveríamos nos afastar da comunhão. O demônio muitas vezes coloca escrúpulos na pessoa, e a pessoa às vezes comete um pecado venial e diz: eu não vou comungar porque eu não sou digno. São Francisco de Sales diz que duas classes de pessoas devem buscar sempre a comunhão: os pecadores, para que se convertam, e os que já são convertidos, ou os fervorosos, para que tenham mais fervor ainda. É claro que para comungar precisamos estar em estado de graça, sem pecado mortal, mas às vezes o demônio coloca escrúpulos e a pessoa cometeu um pecado venial que a própria comunhão já perdoa, e a pessoa se afasta da Eucaristia com esse escrúpulo: eu não sou digno, não posso. Por isso que nós rezamos o pecador antes da comunhão, exatamente para ir na missa, exatamente para isso, para que Deus nos perdoe os pecados veniais. Então comungue, não se afaste da Eucaristia. A Eucaristia nos dá a vida, nos dá a graça, ou melhor, nos dá a fonte das graças, que é o próprio Jesus Cristo. Então afastar-se da Eucaristia é uma armadilha que o demônio nos coloca, de uma perfeição que nós não temos, e por causa disso nós não ficamos mais vulneráveis ainda. É claro que a perfeição vai se buscando a cada dia. A comunhão não é feita para os perfeitos. É claro que os santos todos comungaram e devem comungar, mas todos eles se achavam grandes pecadores e grandes indignos de se chegarem à mesa eucarística. Por isso a comunhão é para santificar. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, mas quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Ou seja, a vida eterna, que consiste nessa união íntima com a glória de Deus, já por toda a eternidade, ela se torna presente cada vez que nós vimos a mesa de comunhão e recebemos Jesus. Porque a comunhão, ela entranha em nós um grande compromisso de caridade, de amor, com Deus e com os irmãos. O amor de Deus vem a nós e nos incendeia na pessoa de seu Filho, e que nos leva a
buscarmos viver esta caridade com os nossos irmãos. Por isso a epístola de hoje, ela vai nos falar exatamente da caridade com os irmãos. Claro que eu, quando comungo, eu me encho desse amor de Deus, mas esse amor de Deus, ele tem também um sentido horizontal, quer dizer, olhar para os lados, olhar para os meus irmãos e ver que eu tenho um compromisso com eles também. O primeiro compromisso é de edificá-los com as minhas ações, levando-os a ver em mim um outro Jesus. Mas o compromisso também de misericórdia, de levar aos irmãos a misericórdia de Deus quando eu perdoo o irmão que me ofendeu, de levar aos irmãos a misericórdia quando vejo meu irmão passando necessidade e vou ajudá-lo, sendo essa presença de Jesus Cristo em suas vidas. O importante é comungar e comungar bem, jamais nos afastarmos dela. São João Maria Vianney diz: cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Então Jesus se faz pão exatamente para que nós, ao consumirmos a Eucaristia, nós nos consumemos no amor de Deus para conosco. E esse amor de Deus deve encontrar um coração aberto para que ele possa agir. Somos chamados a participar deste banquete eucarístico, o banquete de Jesus, Filho de Deus. A comunhão eucarística é para nós uma necessidade da comunhão com Cristo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Por isso a comunhão é uma necessidade nossa para termos a vida de Cristo. Mas como comungar? Quais são as disposições necessárias para receber a Eucaristia? Nós precisamos, em primeiro lugar, de uma preparação. Quando vamos a uma festa, por exemplo, nós nos preparamos, marcamos os horários, nos ajeitamos, preparamos nossas vestes. O banquete eucarístico é, no certo sentido, essa grande festa do amor de Deus que se dá a nós em alimento, dando o seu próprio Filho. E que disposição, quais são as disposições para nós recebermos bem a Eucaristia? Há disposições do corpo e disposições da alma. Disposições interiores, primeiro temos que ter o ato de fé na presença real de Jesus. Eu creio, Senhor, que estás presente na hóstia consagrada. Eu creio. Corpo, sangue, alma e divindade. Eu creio. E porque eu creio, eu adoro. E porque eu creio e adoro, eu amo, Senhor. Essa é a primeira condição espiritual, ter fé. Ir se aproximar da mesa sagrada com espírito de fé. Mas também com espírito de humildade. Eu não sou digno, Senhor, de vos receber em meu coração, em minha vida. Mas eu sei, Senhor, que a vossa misericórdia é maior do que os meus pecados e a minha indignidade. Por isso estou aqui. Como disse Jesus a Zaqueu: eu quero habitar em tua casa, quero posar em tua casa hoje. E Zaqueu, embora indigno, recebeu Jesus. E convertido, mudou a sua vida. Assim Jesus, olhando a nossa indignidade, ele vem como veio à casa de Zaqueu e quer pousar, estar em nós. Mas é preciso estar em estado de graça. São Paulo nos chama a atenção disso. Estar em estado de graça é não ter cometido o pecado mortal, de modo simples de dizer. O estado de graça é o estado normal do cristão. O pecado venial não tira a graça, não pode comungar. O pecado mortal é todo aquele pecado em matéria grave, em que você, entre o pecado e Deus, você deixa Deus e escolhe pecar. É uma desobediência grave à lei de Deus e à igreja. Então, se estiver em pecado mortal, ou perdeu a graça de Deus, você se tornou inimigo dele.
porque o pecado mortal nos torna inimigos de Deus. Porém, com a confissão sacramental, você volta a viver nessa graça. Mas às vezes há os pecados habituais, graves, o estado de pecado mortal, né? Ou então posições ideológicas em que você defende situações e atitudes que são diametralmente opostas ao próprio Evangelho, incompatíveis com ele, ou você professa ideologias ou filosofias que são contrárias à lei de Deus, então isso impede você de comungar. Por exemplo, um ateu ou um comunista convicto professa uma ideologia totalmente oposta a Jesus, não pode receber a Eucaristia. Isso é uma coisa bem clara. Evidentemente, o estado de pecado habitual impede a pessoa de de receber Jesus, porque a sua própria vida não condiz ou rejeita aquilo que está recebendo. É um contrassenso. Eu vou receber em minha casa aquele a quem eu rejeito. Não te quero, e ele entra. Estaria cometendo um outro pecado. E é preciso também ter uma disposição do recolhimento interior. Vou para a mesa eucarística, eu vou recolhido. De modo que eu tenho que a minha casa interior estar aberta só para ele, não para as outras coisas. Naquele momento eu tenho que estar recolhido, pelo menos. Mas há também as disposições do corpo. Primeiro, a igreja prescreve o jejum eucarístico. Na atual disciplina, ao menos 1 hora antes da comunhão. Lógico que quando se coloca ao menos, não se obriga. Pode-se comungar totalmente em jejum, por exemplo. A missa aqui de manhã, se quiser fazer o jejum completo, pode. Não há problema. Antigamente era de meia-noite, não se podia comer. Depois Pio XII, com as missas vespertinas, passou para 3 horas. E depois Paulo VI colocou 1. Mas isso é uma disciplina eclesiástica que a igreja tem o poder de mudar. Mas o importante é ver que é preciso ter essa preparação também do corpo para receber Jesus. Aproximar-se também da Eucaristia com devoção. O modo tradicional é chegar no altar, diante da mesa de comunhão, podendo fazer uma genuflexão, se ajoelhar e receber Jesus de mãos postas e na boca. Esse é o modo tradicional. Em situações extraordinárias, é claro, que pode comungar de pé, se houver alguma dificuldade de se ajoelhar. Mas o fato de se prostrar exteriormente deve demonstrar uma prostração interior que nós devemos ter diante de Jesus. O modo de vestir adequado. Não se pode ir receber a Eucaristia com roupas inadequadas. Não importa aí a beleza, a riqueza, isso Jesus não vê, mas vê a modéstia. Vamos aproximar de Jesus modestamente vestidos, roupa pelo menos com uma manga, né? As mulheres que devem vir sem decotes, colocando véu, né? De saia, de vestido, abaixo do joelho. São modos que mostram o nosso respeito e o nosso amor diante daquele rei que nós vamos receber ali. Então é muito importante que também eu me cuide, eu vou lá receber Jesus, né? Então o modo tradicional, como a igreja sempre orientou, é este: uma preparação no corpo e uma preparação também na alma. Mas sobretudo essa preparação espiritual que deve abrir em nós, né, o nosso coração, para que Jesus venha habitar em nós. Recebamos Jesus. Recebamos Jesus. Não vamos deixá-lo de lado. E recebamos com fé, com devoção, com amor, sobretudo. E procuremos viver a Eucaristia no dia a dia. Não apenas como um ato que se vem aqui e se recebe, né? Depois vai lá, faz ação de graças, conversa com ele, fica ali recolhido,
mas também que esse Jesus que nós recebemos, ele se espalhe com a nossa vida, no nosso relacionamento com os irmãos, seja dentro da igreja, seja na sociedade. A comunhão é a vida da igreja, é a vida do cristão. E se comungamos bem, nós nos santificamos e santificamos o mundo. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, a mulher eucarística, a Virgem Mãe da Eucaristia, que ela interceda por nós para que comunguemos de forma correta e que os frutos da comunhão ocorram em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.